Ora, então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa Assembleia. Eu começava por cumprimentar todos os presentes, os seus deputados, o Executivo, o público presente, e espero que continuem todos de boa saúde. Informava de seguida as substituições que me foram comunicadas. Na bancada do PS, o deputado Almândio Fernandes será substituído pela deputada Helena Rodrigues e a deputada Carla Franco apresentou uma justificação para a sua ausência por não estar na freguesia. Portanto, vamos dar início à ordem de trabalhos. O primeiro ponto é o período de intervenção do público. Eu perguntava aos elementos do público que estão presentes se alguém pretende intervir. O senhor José Frazão. José Frazão. Sr. José Frazão, faz favor. José Frazão. Tenho que carregar aqui em algum... Não, já vi que não é preciso. Já vi que não é preciso carregarem no botão aqui. Ora, então, boa noite, Sr. Presidente, Sra. Presidente e aos demais presentes. Há aqui uns pontos. O primeiro queria começar só por referir que faltam, é um pequeno detalhe, que faltam algumas páginas nas atas que estão disponíveis no site da Junta, nomeadamente a ata 18 e 19, o que faz perder o... Atas da Assembleia. Sim, da Assembleia. Portanto, atas 18 e 19. 18 e 19, se não estou em erro, portanto, só para corrigir essa situação, pese embora a existência do áudio, as atas são atas. O ponto que me traz aqui, essencialmente, é o seguinte. Quero recordar que, mais uma vez, o aqui já referido morcego asiático levou a melhor sobre o exercício da democracia. Pois na sessão anterior, salvo erro, realizada pela internet através do software Zoom, não foi acautelada a participação do público. Situação que seria tecnicamente fácil de resolver. Quero lembrar que a Orquestra Juvenil procedeu à realização de ensaios e aulas através da videoconferência, como também as escolas e com a participação dos alunos. Refiro também que a sessão 21 de maio último, realizada nestas instalações, não parece ter sido devidamente publicitada. No entanto, registro que a sessão de hoje foi publicitada no Jornal da Marinha, caso raro, mas ainda bem. Não foi? Acho que não foi. Há quem diga que o apelo à participação política democrática é a responsabilidade dos partidos políticos. Mas estes têm como objetivo divulgar a sua ideologia e os seus programas eleitorais com a finalidade de captar votos. Aos órgãos autárquicos, cabe também incentivar a presença e a participação dos cidadãos. A participação dos cidadãos nos órgãos autárquicos é um elemento decisivo para a promoção da democracia. Isto leva-me a recordar uma recomendação aqui apresentada e deliberada, julgo por unanimidade, em setembro de 2019. Em que dizia mais ou menos isto: de promover mais e com maior antecipação a convocatória das Assembleias de Freguesia, incentivando a população à participação nas mesmas, através de todos os mecanismos de comunicação disponíveis, como é o caso do Jornal da Marinha Grande, Rádio Clube Marinhense, página da internet da Junta de Freguesia, página do Facebook da Junta de Freguesia e também através das coletividades, bem como que o Executivo da Junta intercedesse junto à Câmara Municipal de Marinha Grande para que esta publicitasse nos placares eletrónicos instalados na freguesia as sessões desta Assembleia, apelando à participação da população da freguesia. Segundo me lembro, até era solicitado o envio da recomendação à Assembleia Municipal. Não sei se isto alguma vez foi efetuado, pelo menos não parece. Constatei que, na página da internet da Junta de Freguesia, aparecem escondidas, na secção dos editais, em modo arquivo, digamos assim, duas convocatórias relativas às sessões de maio de 2021 e de setembro de 2020.
Na página principal nunca vi nada publicitado. Na página de Facebook da Junta da Freguesia também não me recordo que as convocatórias alguma vez tenham sido publicadas. Pese embora, a pedido da Igreja de Picassinos, a Junta de Freguesia da Marinha divulgou o programa das celebrações de Santo António, que se realizaram no passado dia 13 de junho, bem como outros eventos e atividades que muito bem devem ser lá publicitadas. Seria tão fácil e sem grandes custos também enviar por e-mail as convocatórias para que as coletividades, apoiadas pela Junta de Freguesia, as imprimissem e as colocassem em local visível para que os cidadãos pudessem saber disso. Quanto à rádio, como raramente sou ouvinte, não posso afirmar nada. Acrescento que o Executivo da Junta de Freguesia ficou de interceder junto à Câmara Municipal da Marinha Grande para que esta publicitasse as convocatórias para placados eletrónicos. Tanto quanto parece, saiba, nunca lá foram apresentadas. Fico sem saber por isso se não foi solicitado ou se não teve acolhimento por parte da Câmara Municipal. Lembro a este propósito que o Intermarché também tem um placar eletrónico. Seria de perguntar se estariam abertos a isso. Mesmo dentro da pandemia, nesta situação, podia ter sido divulgado a ligação ao YouTube, nestes diversos meios, ou em alguns deles, para que os fregueses pudessem acompanhar em casa. Posto isto, pretendia ser esclarecido que ações foram feitas no cumprimento da referida recomendação e, se não foram concretizadas, quais as razões. E pergunto isto, não apenas porque sim, mas porque o afastamento, o desconhecimento do exercício da democracia e de como são realizadas as tomadas de decisão neste órgão, autárquico e noutros, aumenta ou pode aumentar o desinteresse dos cidadãos e, consequentemente, a abstenção, abrindo caminho para partidos ditos populistas, o que é preocupante e que parece que estão a aparecer aí. Por último, nem tudo é negativo, do meu ponto de vista. É com satisfação que numa sala com melhores condições que a que existe no edifício da Junta, verifico a existência deste púlpito, onde o público se pode dirigir à Assembleia, terminando com a prática, no mínimo, deselegante, ou pouco elegante, de falar nas costas dos representantes do povo. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado. Não há mais ninguém do público que queira intervir. Sobre as variadíssimas questões que o freguês José Frazão colocou, eu vou responder de uma forma muito genérica e depois pediria relativamente à recomendação que foi aprovada aqui ao Executivo da Junta, que também informassem, porque eu sei que foram dados passos nesse sentido, o que é que foi feito. A questão das atas e de faltarem páginas, eu próprio irei tomar conta dessa ocorrência. Penso que já não é a primeira vez que isso se verifica e é pena que quem passa as atas para o site, no fim de as passar, não vá conferir se passaram todas as páginas. Isto tem a ver com a digitalização e às vezes ou é frente e verso na mesma página, isso é um bocado complicado, mas eu próprio irei alertar para essa situação. Relativamente à publicitação, eu quando imito a convocatória, recomendo que seja logo dado conhecimento aos órgãos de comunicação social aqui da Marinha, nomeadamente o Jornal da Marinha, e por inerência o Rádio Clube Marinhense. Tanto quanto eu sei, essa comunicação é feita. Se é feita a tempo de sair na edição ou não, isso aí eu já não acompanho, porque já não sei quais são os timings. Relativamente à colocação das convocatórias nas coletividades, penso que todos também têm conhecimento que o Executivo da Junta, após essa deliberação, fez algum esforço e chegou a andar uma funcionária a distribuir as convocatórias pelas diversas localidades. É claro que depois entramos na pandemia e a pandemia criou-nos estes obstáculos todos que nos tem vindo a criar. Registro essa sugestão, até porque a Junta de Freguesia apoia muitas coletividades e tem os endereços de e-mail deles, essa sugestão
é viável, é uma situação que poderemos, não sei onde é que está o Sr. Presidente, poderemos eventualmente ponderar. Relativamente... Quanto à questão da publicitação nos painéis eletrónicos da Câmara Municipal, eu aí pedia realmente a ajuda aqui do Executivo, porque eu sei que após essa deliberação foram feitas as comunicações, também não sei por que razão é que acabaram por não ser publicitadas. Não sei se agradecia à Sra. Presidente se pudesse dizer alguma coisa nesse sentido, pelo menos que foram feitas as comunicações à Câmara, que eu sei. Boa noite a todos. É melhor tirar aqui esta fronha. Em primeiro lugar, é para dizer ao senhor, não me lembro o nome, que faz parte do público, José Frazão, que tudo aquilo que foi recomendado aqui foi efetuado. As divulgações nos jornais, e eu estou há 12 anos na Junta de Freguesia, pelo menos consecutivos, foram sempre enviadas para os jornais e publicadas e pagas, porque são bem pagas. O senhor sabe, não sabe? São bem pagas. E na Rádio Clube Marinhense também. Relativamente à página, podem falhar algumas coisas, dado que a nossa falta de meios humanos não se compadece de muitas vezes colocarmos as coisas na página, mas um dia, quem sabe, haverá pessoal suficiente para trabalhar na Junta e para o fazer. Era outro sítio ainda. Não, nos painéis. Nos painéis a Câmara borrifou-se. Foi para lá um e-mail a pedir que fosse feito 1, 2, 3 vezes. E, portanto, nada disso foi feito. E quem manda nos painéis da Câmara é a Câmara. A Junta não manda lá nada. E depois ainda o envio às coletividades. Efetivamente foi concretizado. Tivemos uma funcionária que fez isso. Embora as coletividades, que o Sr. Presidente da Mesa já o disse e escuso-me se calhar de me repetir, nestes últimos, desde de fevereiro do ano passado até agora, poucas têm tido os seus espaços abertos e com condições de serem divulgadas as coisas. E também creio que não era das coletividades que viria aqui o público. Para lhe dizer que sempre a Assembleia de Freguesia foi divulgada, sempre, e não é de agora, nem é por sugestões de agora. Foi sempre divulgada e bem paga, porque tudo onde é divulgado é bem pago. É só isso. Só um momento. Eu ainda queria rematar aqui mais um pormenor neste tema, relativamente à falta, eventualmente, depreendidas as palavras, à falta de democraticidade existente nesta Assembleia. Eu gostaria que a sala estivesse cheia com o público que for permitido, que nesta são 10 pessoas, mas nem 10 pessoas estão. Mas quando passássemos a fase da pandemia, eu gostava de ter aqui 100 ou 150 pessoas. Era sinal que toda a gente estava envolvida na discussão dos problemas da nossa terra. Portanto, eu agradeço ao freguês as suas palavras e pedia-lhe também, já que está tão atento ao Jornal da Marinha e à Rádio Clube Marinhense, alerte todas as pessoas dos seus conhecimentos que não estão tão atentas, nem ligam nada a isto, mobilize-os e traga-os às Assembleias, quando for possível termos aqui uma sala com 200 pessoas. Porque se há alguém que pugna pela democracia, esse alguém considero-me eu, e penso que todos os presentes, e portanto, choca-me um bocado quando se pronunciam essas palavras relativamente a este órgão. É o que tenho a dizer. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Marco. Boa noite a todos. Sobre este assunto dos painéis, quando foi publicitado no Jornal da Marinha, que era a Assembleia, questionei os serviços da Câmara o porquê de também eles não fazerem a publicitação nos painéis, a qual me foi respondido que nem da Assembleia nem da Junta teriam recebido qualquer pedido para o fazer. Foi essa a resposta que me deram. Muito obrigado. Sr. Sesinando, faz favor.
Então, muito boa noite. Em relação, agora, não querendo aqui defender ninguém, mas dá uma sensação que as pessoas estão a esquecer aqui de um pormenor muito importante. É que, não sei se estão recordados de uma proposta que eu trouxe, que era para, de alguma forma, descentralizar as assembleias e levar essas assembleias, essas mesmas assembleias, aos lugares, que foi recusada. E os senhores sabem perfeitamente quem é que recusou. Entre eles o MPM e o PCP. Portanto, eu estranho um pouco agora estarem a dizer que nós deveremos, neste caso, estar preocupados em trazer as pessoas, quando realmente faz parte, no fundo, deveria ser esta Assembleia que deveria ter esse cuidado e realmente ir ao encontro das pessoas. Agora estamos à espera que as pessoas, quando nem sequer são informados, Sr. Presidente, desculpe, quando nem sequer são informados de rigorosamente nada, não é? Que tenham para uma obra e graça, portanto, portanto, saibam de que realmente há aqui uma Assembleia, quando praticamente era raro ser anunciada. Portanto, mais uma vez eu volto a referir, e espero que isto também fique escrito em ata, que houve uma proposta que foi para que se descentralizasse estas Assembleias, e foram recusadas, principalmente por dois partidos. Portanto, um movimento e um partido. E que isso fique bem aqui esclarecido. Por mais que agora se possam defender, não se esqueçam disso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, não havendo mais intervenções, passamos ao ponto seguinte. Período antes da ordem do dia. Eu usava já o meu tempo, neste período, para dar conhecimento a toda a Assembleia que, a pedido da Sra. Presidente da Junta, no dia 21 de Abril, fez-me chegar ao meu conhecimento dois ofícios, ou um ofício acompanhado de uma moção, que lhe foram enviados pela Junta de Freguesia da Maceira. E eu vou passar a ler para todos os seus deputados. O assunto é envio de moção da Assembleia de Freguesia da Maceira, localização da placa na Estrada dos Guilhermes. Excelentíssima Senhora, junto cópia da moção apresentada e aprovada na sessão da Assembleia de Freguesia da Maceira, realizada no dia 9 de abril de 2021. Atendendo ao seu teor e reiterando o nosso pedido verbal para uma reunião presencial com o vosso Executivo para abordar o assunto, a expor o sentimento da população do norte da nossa freguesia e a localização deste tipo de placa. Aguardando vossas prezadas notícias, subscrevemos-nos com elevada consideração. Isto é o ofício da Junta, que acompanhava uma moção. Rejeição da colocação da placa de início da freguesia da Marinha Grande. Considerando que a Freguesia da Marinha Grande e a Câmara Municipal da Marinha Grande colocaram uma placa de início de freguesia, /concelho, na Estrada dos Guilhermes, cerca de 1,2 km dentro do limite poente da freguesia de Maceira, e apesar de alertada que esta situação iria provocar confusão e má informação à população e aos automobilistas, estas instituições nada fizeram para alterar a sua localização. Considerando que a Freguesia da Marinha Grande e a Câmara Municipal não respeitaram os maceirenses, e em particular o Executivo da Junta de Freguesia de Maceira, ao não responder aos pedidos de reunião presencial, nem ter levantado a placa em causa, uma vez que não corresponde ao limite definido pelo Instituto Geográfico de Portugal, nem aos limites publicados pela própria Câmara Municipal da Marinha Grande naquele local. Assim, esta Assembleia manifesta o seu veemente protesto pela falta de respeito manifestada pela Freguesia da Marinha Grande e pelo município para com o povo da Maceira. Exorta o Executivo a encetar todas as diligências junto das instituições que tutelam a divisão administrativa para que a placa seja levantada e movida para a localização correta. Que da deliberação seja dado conhecimento à Câmara Municipal de Leiria, Assembleia Municipal de Leiria, Câmara Municipal da Marinha Grande,
Assembleia Municipal da Marinha Grande e Junta de Freguesia da Marinha Grande. Moção apresentada pelos deputados do PSD e CDS e subscrita por unanimidade. Maceira, 9 de abril de 2021. Portanto, eu estou a dar conhecimento à Assembleia daquilo que me foi dirigido e aproveitava só e perguntava, depois desta data, se houve alguma evolução, se o Executivo teve alguma evolução sobre este assunto. Portanto, ok. Portanto, está aberto o período antes da ordem do dia. Se mais algum senhor deputado quiser utilizar o seu tempo. Soraya Rodrigues, faz favor. Sim, sim. Boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Junta, Srs. Deputados. Bom, eu vou buscar os meus óculos. E a gente de vez em quando esquece. Gostaria de começar por saudar a iniciativa levada a cabo na passada sexta-feira na coletividade da ACR Comeira da Marinha Grande, em parceria com o Teatro à Solta e com o Jornal da Marinha Grande, sobre que cultura para a Marinha Grande nos futuros 4 anos e dirigida aos candidatos a esta autarquia. Saudá-la por 2 razões. Ela é a continuidade da ação daqueles que no movimento associativo, apesar das enormes dificuldades financeiras que atravessam, acrescidas de forma dramática pela pandemia, não desistem. A segunda, pela escolha da cultura como um elemento central para o futuro da Marinha Grande. Independentemente do nível do debate, sobre o qual naturalmente não me vou pronunciar, quero sublinhar que, apesar das regras sanitárias impostas, a sala estava completa, mostrando assim a disponibilidade das pessoas e o interesse no debate. Disponibilidade e interesse em que é preciso continuar a apostar. Como todos sabemos, o papel do associativismo está profundamente marcado no tecido social e cultural da Marinha Grande. Uma das cidades com maior número de coletividades de cultura, recreio e desporto do país. Elas constituíram, durante 48 anos de ditadura, locais que, roubando os homens à taberna, como diziam os seus fundadores, alguns dos quais eu trabalhei, permitiam a aquisição de conhecimentos através de um convívio regular e da existência de uma pequena biblioteca em algumas delas. Foram e continuam a ser uma escola de democracia cuja marca permite distinguir a vida social e cultural da Marinha Grande do caciquismo que se vive em concelhos limítrofes do distrito de Leiria. Queria, pois, deixar aqui uma pequena contribuição para este debate que é necessário prosseguir, partindo também da minha própria experiência como dirigente associativo. Na atual situação que vive o movimento associativo da Marinha Grande, agora agravado pela crise pandémica e a falta de recursos financeiros, a autarquia não pode encarar a cultura para os próximos 4 anos sem um plano estruturado em cujas traves mestras não estejam as coletividades de cultura, recreio e desporto. Não como meros clientes ou pobres à espera de uma esmola, mas integrando a sua experiência e o seu contributo, por exemplo, através de um gabinete autárquico de apoio ao associativismo.
um plano que estabeleça metas, prioridades e ritmos. Era isto. Muito obrigado. Sr. Deputado. Na última reunião ficámos a saber que este espaço tinha sido alegado pela Junta de Freguesia e, nesse sentido, gostaríamos de saber mais por nós. Tipo de contrato, duração, valores, era esse o nosso pedido. Muito obrigado. Sr. Carlos Martins, faz favor. Olá, muito boa noite a todos. Eu não sei se me é permitido ou não, mas eu gostaria de voltar ao tema que o Sr. Presidente abordou sobre as placas, ou a placa, neste caso, da Junta de limite da Junta de Freguesia da Marinha Grande. Não sei se é possível voltar ao assunto ou não. Estamos dentro do período antes da ordem do dia. Ora bem, eu contrariamente ao resto da sala, estou bastante despreocupado, depois de termos recebido uma notificação por parte da Junta de Freguesia da Maceira, nesses termos, não se ter feito, penso que rigorosamente nada, no sentido de esclarecer o assunto. Eu não sei neste momento de que lado é que está a razão, não é isso que conta. Nós não somos donos da razão. Digamos que eu gostaria que o Executivo, neste caso, tomasse as providências necessárias de acordo com a solicitação que a Junta de Freguesia da Maceira fez, no sentido de esclarecer devidamente onde é que se deve colocar a placa. Poderia aqui ainda dizer, talvez a título pessoal, que neste momento penso que a Junta de Freguesia foi no mínimo conivente com aquilo que se passou, enfim, terem mandado a placa abaixo. Nas entrelinhas dessa moção, penso que, segundo a minha interpretação, faz aso a isso mesmo, que seria tirar a placa e mudar a placa para o devido local no ponto de vista deles. Não a tiraram, alguém a mandou abaixo. E penso que é um caso de alguma gravidade, no sentido de ficarmos impávidos e serenos e quietos. Nesse sentido, eu gostaria muito que o Executivo se pudesse manifestar e dizer da sua razão e da sua justificação o porquê nada fez em relação a este assunto. Para já, é só. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Cezinando, faz favor. Então, mais uma vez, eu queria aqui fazer o seguinte, queria apenas perguntar, portanto, para quando é que está prevista a tal formação de aplicação de fitofármacos que foi apresentada nesta Assembleia e que foi aprovada, portanto, numa destas últimas Assembleias. Se isso ainda está previsto, se realmente, visto que realmente já estamos muito perto do fim deste mandato, mas queria saber se realmente, em relação a isso, se está alguma coisa já agendado ou não. E a propósito dessa situação, queria esclarecer também que, ao contrário do que foi referido nessa sessão em que eu apresentei essa proposta, é que fiquei com a sensação que eu tinha sido incoerente. Portanto, e coerência da minha parte sobre a aplicação dos fitofármacos ou qualquer outro produto químico. Se recordarem, no requerimento que eu apresentei, faz algum tempo, sobre a aplicação de pesticidas, a preocupação que sempre tive foi se realmente os funcionários da empresa que prestavam esse serviço se estavam credenciados,
portanto, se tinham a devida formação para fazerem portanto, o trabalho em segurança. Portanto, convém que quem duvidou dessa minha incoerência vá ler o requerimento para ficar esclarecido, para não se vá, portanto, para evitar, portanto, mal-entendidos, para que este esclarecimento também de alguma forma fique em ata, e para evitar, como eu já disse, mal-entendidos. Porque realmente eu não sou contra portanto, os produtos químicos. Eu acho que iria dizer que portanto, os produtos químicos, seja ele o glifosato ou seja o outro, no fundo isto é um bocado como o vinho, tudo que seja em demasia, portanto, é nocivo. Se for com alguma sensatez, portanto, até os próprios médicos acabam por recomendar. Portanto, o grande problema do glifosato e de outros é que, no fundo, foram usados e abusados. Portanto, nada tenho contra. No requerimento eu não queria proibir a Junta de utilizar esse tipo de produto. Eu só perguntei, a única coisa que eu perguntei era se realmente as pessoas que estavam portanto, a aplicá-lo, se tinham a formação, se estão a duvidar ou se eventualmente tiverem algum tipo de dúvida em relação a isso. Eu até tenho aqui um requerimento, podem consultá-lo, portanto, nesse sentido. Portanto, era só isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer usar da palavra? Eu pedia ao Executivo para poder responder ao Sr. Marco Sousa sobre a questão que colocou, ao Sr. Cezinando, e se pode dar alguma informação também à questão que o Sr. Carlos Martins também colocou. Então, relativamente ao deputado Marco, perguntou o valor da renda e a duração deste arrendamento, foi isso? Pronto, o valor da renda são 700 euros mensais e a duração são 24 meses para já. E o Espaço do Cidadão temos já esta semana agendado com a AMA e brevemente iremos com certeza dar seguimento assim que conseguimos chegar a consensos com a AMA para abrir aqui o espaço. Era só? Cezinando. Sra. Presidente, desculpe só interromper. Esta informação que a Sra. Presidente prestou agora neste momento está descrita numa ata de reunião da Junta e está publicitada no site da Junta de Freguesia. Pronto. Ao deputado Cezinando, não sei se percebi na totalidade da questão, porque o Cezinando vem aqui muito bem defender sempre a sua dama das questões que coloca, e acho muito bem, cada um devemos defender as coisas, mas não percebi que é que ele me fala sobre os químicos ou não químicos, ou se temos pessoal especializado ou não temos. A Junta não usa químicos. Não percebo qual é a sua questão, tenho de me explicar melhor. Se o pessoal está em condições de aplicar, se não está em condições de aplicar, não estamos a aplicar. É só isso. Faz favor, Sr. Senado. Mas convinha ficar-se gravado. Posso? Faz favor. Não, aqui não se trata do facto de realmente se a Junta aplica ou não. Eu, na altura, quando fiz o requerimento, aquilo que eu perguntei é se, eventualmente, se o faziam, se realmente tinham pessoas qualificadas para o fazer. Portanto, o que depois aconteceu
e vocês certamente devem se lembrar, foi que realmente eu fui confrontado com o Ciranda é um incoerente porque naquela proposta veio falar que quase que se queria proibir a utilização queria que fosse proibido todo tipo de produto, e agora vem com esta ideia de que a Junta possa dar a formação na utilização destes produtos por causa do problema dos citrinos e das laranjeiras e dos limões. Portanto, eu quase fiquei numa situação, calma aí, mas isto é um bocado injusto o que me estão aqui a dizer, porque eu nunca disse isso. Portanto, eu queria que isso, que não hajam maus entendidos, se agora se a Junta usa ou não, ótimo, isso é a única coisa que eu queria, independente se não usa, ótimo, tudo bem. Se usa, a única coisa que eu queria saber é se no fundo as pessoas utilizam, se têm formação para tal, única e exclusivamente, ou só não haja maus entendidos em relação a isso. Mas a Junta já não utiliza, desde que levantou essa questão, foi logo informado que a Junta não utilizava esses produtos. Ótimo. Pelo menos é a ideia que eu tenho. Se eu estiver errado, corrijam-me, por favor. Tudo bem. Se não usa, tanto melhor. A única coisa que eu perguntei é se vende, porque essa situação foi depois colocada, que o malvado Ciranda trouxe aqui uma proposta que, no fundo, era no mínimo incoerente, porque queria portanto, abolir todo tipo de produto que fosse utilizado, não é? E que depois queria que fosse feita uma formação de formação, que a redoma é este que vem para aqui com estas ideias, quer dizer, é um autêntico troca-tintas. Portanto, é só nesse sentido que realmente eu queria que fosse esclarecido, porque se bem se recordarem, o que veio e se forem a ouvir as gravações, foi precisamente, eu não estou a recordar quem é que foi a pessoa que me disse isso, que disse isso. Mas se vocês forem a ver as gravações, vocês vão ver que realmente foi com essa ideia que todas as pessoas ficaram, que eu acho que é tremendamente injusto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, pode continuar, por favor. Pronto, creio que estamos todos esclarecidos, não é? Pronto. E quando algum dia venham outros executivos e que queiram aplicar, naturalmente que vão aplicá-lo dentro da lei. Ninguém aqui está a pensar nisso, mas também temos um mandato a quase a chegar ao fim, virão outras pessoas, terão outros pensamentos ou não. Aproveito e, com todo o respeito, vou falar sobre a dita cuja a famigerada placa. Confesso-vos, assim, para pessoas que estou farta dessa coisa, porque ela tem 15 anos. Confesso-vos de coração que não me apetece nada em falar com o Presidente de Junta nenhuma, nem com ninguém, porque já foi isso tudo falado há 15 anos. Eu já estava com o Francisco Duarte quando isso foi tratado. E o sítio onde aquilo está colocado foi onde a Câmara Municipal indicou exatamente, e a doutora Inês Marrados, da Câmara Municipal, foi a pessoa que há 15 anos esteve nesse processo dos limites, da alteração dos limites de freguesia, e ela disse-nos que era ali. Há uma situação muito complexa para sabermos exatamente onde é que pomos a placa. Ou pomos na estrada, no piso de Alcatrão, devia ser interessante, porque a freguesia da Marinha tem limite, ver se eu consigo dar uma explicação que se perceba. O terreno do Pinhal, eles têm a razão, é de proprietários. Aquele bocadinho que a gente ocupa com a pé da placa é de proprietários. Mas a estrada já é da Marinha. Naquela linha que os senhores podem verificar, que do lado contrário está lá a placa a dizer Maceira. Verdade? Quem já lá foi ver, vê isso. Os senhores entendem, e uma vez mais, e isto já foi discutido, e há atas na Junta com isso, e há atas na Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Marinha Grande reuniu com a Câmara Municipal de Leiria porque as juntas não conseguiram chegar a um consenso na altura, porque exatamente os maceirenses, é assim que a palavra se aplica, insistiam que aquele pinhal, até aquele pinhal todo que está do lado esquerdo, quando nós vimos a Maceira para a Marinha Grande, que é o pinhal do que eles chamam o pinhal como é que é aquela zona, Casal da Lebre, que eles argumentavam que naquela época ia muita gente, vinha muita gente a pé da Maceira e de Coborrico ou com a carroça e vinham buscar caruma e pinhas ali. Isso não significa que o terreno
que o pinhal seja da Maceira. Portanto, a dona Inês Marrazes mostrou-me uma escritura de 1903 em que aquela zona é do Concelho da Marinha Grande, logo é da freguesia da Marinha Grande. E confesso sinceramente que tenho andado tão absorvida com outras coisas da Junta que ainda não tive coragem para meter num assunto que eu acho, para já, o Sr. Presidente da Junta da Maceira queria uma reunião presencial com a doutora Inês Marrazes e comigo. Eu nem sou muito esquisita, com uma máscara e com umas luvas, eu reunia com o senhor. A doutora Inês Marrazes tem estado em casa, em teletrabalho, há muito tempo porque tem tido problemas de saúde. E, portanto, não se dispôs a reunir presencialmente. Logo, a Presidente da Junta da Marinha não iria lá fazer grande coisa sem ter uma técnica, tenho que tirar isto que isto cansa-me, desculpem, sem ter uma técnica que fosse dizer que é ali. Porque todas as placas que a Junta da Freguesia da Marinha pôs, e foram, creio que 15, a doutora Inês Marrazes acompanhou-nos, a mim e ao indivíduo que produziu as placas e àquele que ia colocá-las no sítio, a todos os sítios, é aqui, é ali, e até ainda nos aconselhou a colocarmos marcos em determinadas zonas, nós mandámos fazer os marcos e colocámos. Só aquela é que as pessoas, e estou como o senhor deputado Carlos disse, e muito bem, eles denunciaram-se. Denunciaram-se. E eu confesso que isto é um problema que eu acho tão baixo nível, porque toda a gente, se perguntarem às pessoas que estavam na Junta e na Assembleia de Freguesia à época, todos sabem, todos vamos ver as placas e vamos ver onde é o sítio. Naturalmente não é naquele bocadinho de terra que a Junta aplicou num terreno particular. Isso também tem verdade. Agora, quem é que nos aconselha onde é que nós colocamos a placa ali? Não é cá à frente, à rotunda do nó da autoestrada, que nós a vamos colocar, porque aí é mentira. Toda aquela estrada, naquele nível, a partir daí, é da Junta da Marinha. Está a perceber? Os terrenos, sim, são da Maceira, do lado direito, quando vimos da Maceira, para a Marinha. E já do lado esquerdo, só são a partir de onde está a placa de Maceira. E está lá não sei se aquilo são depósitos de água ou o que é, que aquilo é da Câmara Municipal da Marinha Grande. Portanto, nunca poderia a Junta vir pôr uma placa, que nós conversámos sobre isso, eu conversei com o Presidente da Junta de lá, e ele até me disse assim, a senhora põe uma seta na placa a apontar para o chão. Meus caros deputados, acham isto bem? Não é um assunto, é um assunto que eu tenho que aguardar com a Câmara Municipal para se discutir isto seriamente, mas enquanto a pandemia, já verifiquei que enquanto a pandemia estiver nesta anda para trás e anda para a frente, não vai ser possível, porque a doutora Inês Marrazes é imprescindível a esta discussão, porque a senhora Presidente da Câmara também desconhece este assunto, e o doutor Nelson Araújo aconselhou-me a que eu fosse lá pôr um marcozinho e que deixasse a coisa, que não falasse com mais ninguém. Portanto, são conselhos que eu não tomei, nem fiz uma coisa nem fiz outra, e temos andado a ponderar sobre o assunto, e também temos tido outros assuntos que nos têm ocupado bastante tempo. É claro, esta moção merece uma resposta que nós temos que fazer bem feita e bem concertada, mas nada que não fosse já respondido e reunido, e tem lá o ano e a data e isso tudo numas pastinhas que têm os limites da freguesia, porque todos os limites alterou a Moita com a Martingança, alterou a Moita com a Marinha, alterou a Vieira com a Marinha. Nessa altura foi tudo alterado pela Carta Militar, creio eu, e por uma série de... O Telmo deve estar também lembrado do assunto, que o Telmo fazia parte do Executivo. E, portanto, tudo isto são assuntos tão batidos há tanto ano, que isto parece-me que é uma embirrice, é uma coisa que parece que não tem grande cabimento. É claro que me cabe eu dar uma resposta, que me cabe eu explicar aos senhores deputados com todo o respeito o que é que se passa, mas confesso-vos que tenho tão andado assoberbada com outros serviços que este serviço foi um bocadinho descuidado, mas vou tentar ainda. Mas a doutora Inês Marrazes diz-me sempre, não, dona Isabel, é ali aquele sítio da placa. Eu disse, ponha no Alcatrão. Por isso, a Junta, optámos por tirar a placa, que estava deitada no chão há uns tempos, e arrumámos no nosso armazém. Porque eles, a outra, já me partiram uma, esta é a segunda. Porque eu ainda estive, como já vos disse aqui, em vias de fazer queixa à PSP, mas depois recuei um bocado, porque
achei que era uma coisa... É mesquinho, portanto. E quando recebemos aquilo deles, entendemos, olha, estão-se a acusar. Então foram eles, como é aquilo que eu pensava, não dizia. Mas agora acho que foram eles que puseram a placa no chão. Porque, olha, a primeira vez taparam-no com um saco de plástico preto daqueles do lixo. A segunda vez tombaram-na, partiram-lhe o pé e tombaram-na. A terceira vez pintaram-na toda de vermelho. E a quarta vez voltaram a chapá-la no chão. Aquilo não é fácil, porque ela levou muito cimento. A segunda vez levou muito cimento no pé. E aquilo só uma viaturazinha, um todo-terreno, uma viatura com força, é que puxa ou tomba aquilo. Portanto, não foi miudagem mal intencionada, não foi miudagem que andou nas brincadeiras. Não foi nada disso, aquilo foi intencional. E, portanto, é isso que eu ainda não fiz, de facto, e peço desculpa por ainda não ter feito, mas temos que fazer alguma coisa sobre isso, porque, pronto, os senhores denunciaram-se aquilo que eu pensava e eles vieram confirmar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecia-lhe depois, quando tivesse essa oportunidade de lhe dar essa resposta, como já anunciou, que logo que lhe seja possível, mas depois que dê conhecimento à Assembleia, está bem? Eu agora vou entrar numas 2 semanas de férias, para a semana, a ver se eu descanso. Okay. E depois até pode ser que nas férias me ocorra alguma coisa mais interessante. Muito obrigado, Sra. Presidente. Mais alguma intervenção? Sr. Carlos Vicente, faz favor. Boa noite a todos. Eu, sem querer aqui criar qualquer polémica, gostaria de fazer aqui algumas referências a esta nossa Assembleia e à forma como nós a estamos a realizar. Estou-me a lembrar, quando ouvi falar na aplicação dos herbicidas, é uma história que, como se diz em português, já tem barbas. Todos nós sabemos que estamos aqui, só se tivermos má memória, que isto já foi retratado. O que eu quero dizer é que deixa-me a ideia que nós que andamos aqui a criar ou a tentar criar manobras de diversão. Em vez de irmos ao essencial, andamos a dar voltas a isto, a ver qual é que fala mais. Eu até gosto pouco destas coisas, de intervir, mas isso é problema meu. Mas dá-me a ideia, fico com a ideia de que nós andamos aqui a criar manobras de diversão. Deixar estar o essencial, não se mexem, e vamos mexer aqui peço desculpa, na porcaria. A placa toponímica, afinal, eu não sabia que já tem tantos anos e continuamos na mesma e continuamos preocupados e temos que dar uma resposta. Sim, senhor. Mas, entretanto, meus amigos, desculpem a expressão, estamos-nos a esquecer que os bairros da Marinha Grande foram abertos nas estradas mais principais e ainda há gente a chamar os fortunatos da albergaria ou os outros da Amor a tirar a porcaria das fossas. Porquê? Porque a Câmara não tem vontade de dar solução a isto. Não deixa que se faça. Há aqui, eu digo portuguesmente, um conluio com os senhores que andam a ganhar o dinheiro a tirar a porcaria, com os outros que não querem acabar os saneamentos. Na Amieira, fizeram nas ruas principais, ou mais ou menos principais, mas não há saneamento completo. No Pedro Neto já foi feito há tantos anos o saneamento, não há o saneamento completo. As pessoas continuam a despejar fossas. E nós andamos-nos aqui a preocupar com a gaita da placa, ou se junta aplica ervas, que estamos todos fartos de saber que não aplica e já não é deste mandato. Estamos fartos de saber isto. Parece que andamos aqui a fazer uma espécie de masoquismo. O assambarcar das madeiras do Pinhal do Rei. Quem é que já se lembrou disto mais uma vez para fazer lembrar à Câmara que estão a arrecadar o dinheiro que devia ser aplicado no Pinhal do Rei? Na beira-mar, nas nossas ruas, nas nossas matas. Estamos, porventura, preocupados com isso. Cara, não há ninguém que se lembre disto, eu também não. E por isso achei que devia trazer isto aqui à Berlinda. O serviço da água na Marinha Grande. Não sei se vocês são confrontados com a falta de água. Eu tenho esse problema na Amieira, vivo na Amieira, por desgraça, não sei, mas tenho esse problema.
É raro amanhã que eu me levanto e eu não tenho água para lavar a tromba ou a cara, como lhe queiramos chamar. Mas isto para dizer o quê? Isto é que são as coisas essenciais, meus amigos. Penso eu, se calhar estarei a ver mal, mas eu acho que isto é que é essencial. Andamos a preocupar com coisas de menor interesse. Naturalmente que têm que ser tratadas, mas algumas já foram e voltaram a ser tratadas, e nós não nos preocupamos que nos falta água na torneira. E por vezes, quando ela aparece, vem escura, amarela. É a nossa água que nós pagamos e a fatura vai todos os meses ser paga por cada um de nós. Eu penso que nós devíamos virar como diz o outro, o disco para este lado. Para este lado é uma expressão. Para estes problemas que são essenciais e não digo deixar de pensar, mas aliviarmos um pouco. Porque, e eu aqui vou defender a minha dama, como já aqui alguém disse, a junta de freguesia tem lições para dar de democracia a quem as quiser aprender. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Carlos Martins, faz favor. Ora bem, antes de mais, apesar do Sr. Presidente já o ter feito, eu quero agradecer o esclarecimento da Sra. Presidente da Junta em relação à questão da placa. Portanto, fiquei devidamente esclarecido em relação à situação. Portanto, não estou aqui há 15 anos, como a Sra. Presidente está e alguns dos seus colegas. Portanto, desconhecia a maioria dos pormenores e todas as situações. Eu há pouco, quando disse que, enfim, achava que a Junta de Freguesia tinha sido conivente com a situação, eu disse só isto para não dizer responsável pela situação. Portanto, foi a minha interpretação também ao ler aquele tipo de moção. Em segundo lugar, apesar de concordar em tudo o que o meu colega deputado acabou de mencionar sobre os problemas alguns problemas que grande parte dos municípios da Marinha Grande sofrem, de serem, digamos que de uma gravidade maior, eu diria que são problemas que, apesar de eu concordar, compreendo que esta Junta não tem capacidade para os resolver. Contrariamente ao problema menor da placa, que é um problema efetivamente da Junta. Menor ou maior, digamos que há instâncias próprias para resolver esse tipo de problemas. É aquilo que eu entendo. Por conseguinte, apesar do meu colega deputado ter mencionado isso, como sendo se calhar um fediver que se está aqui a tratar, eu interpreto que é efetivamente um problema. E até aqui dava uma sugestão, não sei se é possível ou não, mas se calhar em colaboração com a Câmara Municipal da Marinha Grande, já que não se pode pôr a placa legalmente, a não ser dentro da estrada, que se faça, digamos, uma infraestrutura aérea, onde se pode dizer bem-vindos ao município da Marinha Grande e freguesia da Marinha Grande. Portanto, é uma ideia. Pode ser uma ideia estapafúrdia, mas pode-se, eventualmente, poder equacionar isso. É só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Por acaso, essa ideia da estrutura, acho que já uma vez tínhamos falado nisso. A Sra. Presidente abordou isso comigo, só se fizesse uma estrutura metálica e pusesse por cima da estrada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer intervir antes da ordem do dia? Sr. Assinante, faz favor. Peço-lhe que seja breve, que estamos a acabar o período. Estou um bocado teimoso. Isto é o seguinte, em relação aqui a um colega que quase que diminuiu algumas das coisas que foram aqui ditas. Eu pedia-lhe para ele ler as atas e todo o trabalho que foi desenvolvido, porque dá-me a sensação que o trabalho apresentado por alguns elementos da oposição não foram assim tão sem interesse, que realmente demonstra agora alguma revolta daqui do nosso caro colega.
Outra situação que eu queria dizer é que, no fundo, nós estamos um bocado limitados aqui, porque esta Assembleia, que no fundo acaba por ter, muito me honra, portanto, pertencer, temos algumas limitações, não é? Eu penso que o PC deverá ter também deputados na Assembleia Municipal para, de alguma forma, fazer esse tipo de trabalho, porque de alguma forma nós temos aqui as nossas limitações e temos que trazer as propostas que no fundo, têm interesse aqui para a Assembleia. A outra situação que eu queria recordar, e indo ao essencial, como o nosso caro colega disse, em relação àquela situação que acabaram por não me dizer, que em relação à tal formação da aplicação de fitofármacos, se eventualmente se ainda é para ser feita durante este mandato ou não, porque, ao contrário do que parece que lá o nosso caro colega disse, acho que realmente não tem grande interesse o facto das árvores, as laranjeiras, os limões estarem completamente danificados, em que as pessoas não sabem onde é que hão de recorrer para comprar o produto para aplicar. Muitos deles vão pedir a alguém para comprar um produto químico e não estão minimamente preparados para aplicar. Portanto, se isto realmente não tem importância, e se não é aqui que se deve ser aqui discutido, meu caro, valha-me Deus. Então, obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já agora deixo só para ver se eu consigo alinhar aqui a minha cabeça. Sobre a questão que colocou de uma proposta que apresentou numa Assembleia, não posso precisar qual, logicamente, que era para que a Junta promovesse formação dos aplicadores. É isso. Eu já agora agradeço tanto ao Executivo como aos presentes que me recordem ou que me confirmem se essa proposta foi votada, penso que foi aprovada, corrijam-me se eu estiver errado, e que a Junta, dentro das suas possibilidades, iria depois promover essa formação. É isto, Srs. Deputados, porque eu estou a falar de cor, não é? Pronto, penso que a questão que o Sr. Cezinando, no fundo, todas estas intervenções que ele fez, eu estou a depreender que ele quer saber em que ponto é que se encontra a formação que foi aprovada por uma proposta do Sr. Deputado aqui nesta Assembleia, a formação para aplicadores de produtos fitofármacos. Acho que é isto que ele quer saber. Pronto, então... Faz favor. Ora, então, boa noite. Permita-me o Cezinando que lhe diga, se ele precisar de formação, há empresas a dar formação para os produtos fitofarmacêuticos. Agora, a Junta, durante algum tempo, fê-lo, aplicou, mas depois, por exigências, porque era a vontade da população, da maioria dos fregueses, que se sentiam lesados por verificarem que a Junta estava a colocar aqueles produtos na via pública para queimar as ervas, entendeu a Junta, e muito bem, deixar de o fazer. Ora, se a Junta não o faz, se a Junta não aplica, qual é o entendimento que se pode retirar para a Junta não aplica, mas promove ações de formação, contrata uma empresa para dar formação para aplicar aqueles produtos que a própria Junta entende não dar porque a população não quer dar? Quem o quiser, já agora, portanto, ou para produtos fitofarmacêuticos, ou para andar com tratores, ou para trabalhar com motosserras, há empresas a dar com pau a trabalhar nisso. E então tem que se encontrar soluções, porque a Junta não está... O que eu lhe quero dizer é que a Junta não tem no horizonte dar formação para a aplicação desses produtos. Porque tomou a decisão de não aplicar aqueles produtos que a população assim entende que não devem ser aplicados por variedíssimas razões, porque há animais que morrem, porque bebem daquela água envenenada e por outras razões. E então não dá, não aplica, não tem que dar formação se a própria Junta não aplica. Mas eu queria aqui falar numa outra coisinha. Eu percebi pela moção que foi lida que essa moção foi disputada
por um deputado do PSD e do CDS, dois deputados. Nem foi a Junta de Freguesia que criou, nem é a Junta de Freguesia que está a criar esse problema. Foram dois deputados que entenderam que aquilo que tinha que se criar ali uma guerra política, uma guerra de extremas, não é? E então falaram com não sei quantas pessoas, vamos lá assinar isto porque a gente não quer ali a placa. Porventura, nós estamos a falar nos maceirenses, como se diz, mas nem são os maceirenses, são alguns que querem criar guerras. E eu acho que se deve falar efetivamente com a Junta de Freguesia, porque se calhar a Junta de Freguesia partilha de outro princípio que não esses que o fizeram. Mas de facto, mau demais perceber-se que há mais de uma década, quase há 2 décadas, que se tomou a decisão de criar ali aquele limite e agora vem alguém dizer que não, este terreno é meu, vocês estão lá mais para baixo. Quer dizer... mas pronto, para dizer que se calhar nem é o Executivo da Junta que que partilha dessa posição e dessa opinião, mas são antes alguns deputados que criam às vezes guerras desnecessárias. Como acabou por referir, é pela via do diálogo que a gente deve conseguir lá chegar, não é assim? Ok, então vamos partir para essa. Sr. Deputado, eu pedi-lhe que fosse muito breve e é a sua última intervenção, está bem? É a sua última intervenção e está fechado o período antes da ordem de dia. Muito bem, obrigado. Então, se eu entendo, o PC nessa proposta vota favoravelmente e agora está a dizer que não aplica porque é impensável porque é um produto químico. É isso que eu estou... Então, o que foi aqui que se estava a pedir, neste caso, é que até que mesmo que se arranjasse uma alternativa. Porque há alternativas aos produtos químicos. Há alternativas. Portanto, não se esteja aqui a tentar branquear esta situação. Porque eu compreendo o que é que se está aqui a tentar fazer. Mas não venham com isso, porque eu penso que as pessoas minimamente entendidas e que têm um bocadinho de capacidade para perceber, já verificaram que realmente está-se a tentar branquear aqui a coisa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Mas eu, às vezes, quando as coisas são assim, chega-me também a mostrar o nariz. Senhores Deputados, está encerrado o período antes da ordem do dia, porque já esgotámos o tempo. Vamos passar ao ponto seguinte, período da ordem do dia. Apreciação e votação da ata número 21. Os senhores deputados todos receberam a ata, os anexos foram passados uns dias, não foram juntos, mas penso que também já o receberam. Se alguém tiver algum reparo a fazer, agradeço. Então não há intervenções, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Se eu vi bem, é só uma abstenção, é isso? Foi por ausência, não foi, Anabela? Portanto, aprovada por maioria, com uma ausência do MPT, com abstenção do MPT por ausência. Então passemos ao segundo ponto, apreciação do relatório de atividades do segundo trimestre de 2021. Está colocada à discussão. Se os deputados queiram intervir, façam favor.
Toda a gente recebeu o relatório. Portanto, não há dúvidas, não há intervenções. Eu depreendo que a Assembleia tomou conhecimento do relatório de atividades da Junta de Freguesia no segundo trimestre de 2021. Terceiro ponto, informação da situação financeira. Os senhores deputados tinham nas vossas mesas a situação financeira à data de hoje. Não sei se têm alguma questão para colocar. Portanto, está tudo devidamente esclarecido. A Assembleia de Freguesia tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia à data de hoje. Não havendo mais nada, está concluída a ordem de trabalhos. Eu dou por encerrada a sessão. Agradeço aos presentes. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.